Construa no lugar secreto. A exposição na hora errada mata. Todo estabelecimento de Deus em nós nos conduz a um propósito. Uma mulher que tenha sido construída não deveria ser escondida, principalmente porque é impossível ocultá-la. Como disse Jesus, Mateus 5, versículo 14 ao 16. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Mas o contrário também é válido. Não devemos ver uma mulher no processo de construção ser exposta antes da hora. No processo de edificação de Deus, Ele usa ferramentas e situações que funcionam como tapumes protetores ao redor do propósito que tem conosco. Quando uma pessoa está sendo forjada por Deus, Ele mesmo trata de estabelecer diretrizes para tornar esse processo oculto. Posso dizer que já atravessei muitas crises após os períodos de construção do Senhor em mim, porque o meu desejo era que Ele me edificasse para propósitos que eu mesma havia pré-estabelecido. Aprendi, no entanto, que Deus contraria a nossa mente para que ela se expanda até onde Ele deseja. Nesse sentido, Deus não costuma nos convidar para sairmos da zona de conforto. Ele simplesmente tem o hábito de nos arrancar de lá. O coração de Deus é impressionante. Admiro o coração do Pai e sua habilidade de acreditar em frágeis vasos de barro, como você e eu. Talvez seja exatamente assim que muitos de nós se vejam e sintam. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Mesmo sendo vasos de barro, Deus confia a nós algo de valor e quer nos usar no tempo devido. Ele esconde, prepara, levanta e usa. Não se exponha antes do tempo. A maioria das ministrações que Deus traz ao meu coração são fruto de uma construção no lugar secreto com Ele. No entanto, existem momentos em que, de uma forma mais pontual, Ele nos convida para esse lugar. E sua direção para nós é: construa no secreto. Foi esta uma das declarações mais importantes que recebi no ano de 2021 sobre o que Ele estava prestes a realizar em mim. Entendi que era um momento de retroceder com as palavras, buscá-lo secretamente e descobrir novos lugares em sua presença. O mais incrível foi receber essa direção no meio de um verdadeiro boom na minha vida e em áreas bem específicas. Devemos obedecer, confiar e esperar aquilo que Deus mesmo está gerando e formando em nós. Talvez você esteja justamente nesse lugar, sem entender que, para avançar, você primeiro precisa retroceder. E momentos como estes costumam nos deixar muito confusas. Mas de uma coisa podemos ter certeza: a vontade e a direção do céu serão sempre a nossa melhor escolha na terra. Mesmo sem entender, devemos obedecer, confiar e esperar aquilo que Deus mesmo está gerando e formando em nós. Isso porque existem tesouros e torrentes de águas que apenas descobrimos no lugar secreto, quando partimos para uma busca pessoal e intencional. Vivemos tempos de muita exposição, tempos nos quais lidamos com a tendência de fotografar ou expor tudo, até mesmo a nossa busca e intimidade com o Senhor. Mas é no secreto, não na exposição,
que o encontraremos. A nossa espiritualidade não pode ser um pingente para ser exibido às pessoas, porque era assim que os fariseus agiam. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa, nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de Rabi. Mateus 23, versículos 5 ao 7. O nosso lugar secreto com Deus precisa ser o nosso jardim particular, um refúgio no qual vivemos em plenitude com o Pai. Assim como a nossa busca deve acontecer na intimidade, a mudança também acontecerá nessas mesmas condições, porque emana de dentro para fora, não o contrário. Toda mudança que começa do lado de fora não é duradoura, não passa de dias ou horas, porque não resulta do nosso interior ou de uma intimidade real com Deus. Algumas áreas da vida revelam a necessidade de mudanças mais profundas, pois se trata de algo que parece estar enraizado com maior profundidade em nós. Para que essas mudanças aconteçam, será necessário arrancar e remover as amarras. As raízes precisam ser removidas e somente o Senhor poderá fazer isso em um processo pessoal e íntimo conosco. A verdadeira transformação do nosso eu acontece na intimidade com Deus, quando o nosso interior é tocado e transformado, pois as mudanças aparentes ou externas são fáceis de serem promovidas, mas mudar quem somos por dentro requer processos mais profundos, que só vivenciamos no secreto com Deus. Por mais que venhamos a esconder as áreas do nosso mundo interior que não foram tratadas ou redimidas pelo Senhor, por mais que nos esforcemos para que elas não sejam expostas de repente, surgem situações que acabam expondo as mazelas que tentamos ocultar. Não raro, o que realmente somos acaba saltando para fora, surpreendendo a nós mesmas, causando espanto para aqueles que nos cercam. Acontece que Deus permite que sejamos reveladas para que saibamos quanto precisamos ser transformadas por Ele. A mudança no secreto com Deus é sempre interna e se revela, sim, de forma externa ou aparente, porque uma transformação genuína é reconhecida quando situações específicas extraem de nós atitudes e comportamentos diferentes dos quais teríamos antes de sermos transformadas. Isso quer dizer que toda mudança interna se revela por si mesma, não precisa ser apontada por quem foi transformado. Terreno em construção. Com certeza, você já passou por terrenos em construção. Em geral, vemos tapumes que cercam o que está sendo construído. Tamanha a poeira, a quebradeira e a sujeira que podem atingir os que passam por perto. Igualmente, o tapume também serve para não afetar o que se constrói do lado de dentro. De fato, o tapume é necessário por motivos de proteção interna e externa, um processo de vedação completo do lugar onde se dá a construção. Veículos entram, materiais são entregues, mas os tapumes não nos permitem saber o que está acontecendo na construção. Em geral, o que está sendo construído não é exposto, principalmente quando os fundamentos estão sendo estabelecidos. Creio que você já entendeu aonde quero chegar. Para passar por uma verdadeira transformação, cada pessoa precisa se proteger e proteger também os demais, porque muita coisa será desfeita e reconstruída. Somos como um terreno em construção.
cujos tapumes divinos não só nos protegem das olhadelas alheias, em um ato de preservação da nossa intimidade por Deus, como também protegem os demais, para que estes não se escandalizem, não se machuquem e não se ofendam com o que Deus está fazendo conosco. Assim como uma mulher que engravida não aparenta estar grávida no dia seguinte, muitos frutos gerados em nosso lugar secreto com Deus só serão revelados no tempo e no lugar apropriado. Igualmente como a construção de uma casa começa pela parte que não se vê, que são os alicerces. Logo, somos surpreendidos com a beleza do que foi edificado. Já falei muitas vezes por falar demais, por abrir aquilo que deveria ser guardado. Deus tem sido pontual em estabelecer tapumes ao redor de alguns projetos, pois quando não sabemos guardar aquilo que está sendo gerado, o fruto pode morrer devido a uma exposição fora do tempo. Quantas histórias e projetos não foram adiante por falarmos com as pessoas erradas? Precisamos aprender a guardar o que não deve ser compartilhado, a fim de que não venha a morrer. Quando as dores de parto se manifestam, apenas as pessoas envolvidas com o nascimento do bebê é que são acionadas. Em um parto, apenas os profissionais da saúde, o pai da criança e pessoas com funções específicas para o nascimento do bebê permanecem na sala de cirurgia, porque os hospitais não permitem a entrada de pessoas alheias ao nascimento. Depois que o bebê nasce, tudo já terá sido preparado para que ele seja apresentado à família, aos parentes e amigos. Se estamos em um tempo de muitos sonhos e projetos de Deus para nós, devemos colocar uma cerca e tapumes apropriados ao redor daquilo que o Pai está fazendo. Quando Deus já nos deu o terreno, já pôs o projeto em andamento. Então, é a nossa responsabilidade fixarmos a cerca e deixarmos que a construção pronta fale por si mesma. Talvez muitos de vocês estejam questionando o motivo de construirmos na intimidade. Um dos motivos principais é porque o lugar secreto é o lugar de autoridade do reino de Deus. Uma semente, quando cai na terra, ali, naquele lugar secreto, frutificará. Mas se ficar exposta aos temporais, às pedras, ao frio ou ao calor, tem muitas chances de morrer. E é justamente por isso que Deus precisa nos esconder feito uma semente, pois é no esconderijo que o nosso DNA é extraído e vem para fora. Toda semente manifesta seu DNA quando é enterrada. Depois disso, ela gera frutos de acordo com a sua espécie. Todo crescimento saudável é de dentro para fora. E Deus deseja ver o crescimento de filhas que entenderam a importância de crescer nele, com ele e para ele. A semente enterrada na terra pode ser bem pequena, mas pode resultar em árvores gigantescas que proporcionem sombra para muitas pessoas. Este é o fruto que Deus deseja produzir em cada uma de nós. Ele deseja que os frutos, segundo cada espécie, sejam belos por fora, que alimentem e nutram os demais, além de serem perfeitos por dentro. Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. No reino de Deus e na jurisdição do céu, a verdadeira autoridade é forjada no esconderijo,
Da mesma forma que uma pérola é gerada no interior de uma ostra, a autoridade do reino é gerada em segredo. A pérola é construída no lugar secreto e o reino de Deus é como uma pérola que foi formada por meio de uma dor, de um banco de areia, de um incômodo que liberou uma substância cujo valor é incalculável. Assim são as verdadeiras construções de Deus em nós. Deus deseja ver o crescimento de filhas que entenderam a importância de crescer nele, com ele e para ele. Quantas pérolas abrigamos dentro de nós? No tempo certo, Deus mesmo nos pedirá que as coloquemos nas mãos dele, porque lhe pertencem e elas mesmas trarão à luz quem somos em Deus. Muitas pessoas ficarão admiradas com as pérolas geradas em nosso interior. Este será o momento em que deveremos apontar-lhes o que descobrimos sobre o lugar secreto em que foram formadas. O lugar onde compartilhamos com Deus as nossas dores, onde o sofrimento encontrou a cura, onde tudo se transformou em algo bom, em uma joia de muito valor. A restauração é secreta. Existem outras coisas que também acontecem no lugar secreto, e uma das principais é a restauração. Quando precisamos ser restauradas ou estamos em tempos de restauração, devemos permanecer em silêncio diante de Deus. Neemias exemplifica a importância da discrição em tempos de restauração. Depois de receber as notícias de Jerusalém e ouvir os relatos terríveis de como a cidade estava destruída, com portas queimadas e muros quebrados, Neemias foi servir ao rei com uma aparência tão triste que o próprio rei questionou o motivo. Por reconhecer que Neemias nunca havia se apresentado antes daquele jeito. Ao compartilhar com o rei o motivo e receber a autorização dele para ir à sua cidade e reconstruí-la, Neemias se moveu discretamente para a restauração de Jerusalém. Neemias, capítulo 2, versículo 12 ao 16. Saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém, que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron, inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que estava fazendo, pois não havia contado os meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Neemias estava diante de um processo de restauração e não falou nada a ninguém, esperando o momento certo para contar o que estava ali para restaurar os muros e toda a cidade de Jerusalém. Muitas mulheres têm atravessado tempos de restauração, tempos em que nada parece prosperar e se questionam por quê. Em muitos casos, o motivo é simples: têm contado o que deveria ser segredo e revelado apenas diante do Pai. Os processos de restauração devem acontecer na intimidade com Deus, não podem ser expostos. Porque quando são expostos antes do tempo, podem ser alvo de incompreensão, zombaria e até acusações. Mas então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém
e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa boa obra. Mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Neemias 2, versículo 17 ao 19. Durante o processo de restauração, aprenda a lidar com as pessoas que não compreendem e zombam do que Deus está reconstruindo. A Igreja Abapai é uma restauração de Deus para nós. É uma casa que curou o nosso coração e nos restituiu de muitas perdas que sofremos. É principalmente uma reconstrução de eu acreditar de novo na igreja. Durante o processo de restauração, aprenda a lidar com pessoas. Em 2015, no início da construção da Abapai, algumas pessoas não acreditavam no que Deus estava gerando. Outras questionaram o que estava nascendo. Naquele momento foi necessário aprendermos a tomar cuidado com as palavras que não eram compatíveis com a ação de Deus no processo da nossa restauração. Além disso, não devíamos nos entristecer com as pessoas que não compreendiam o que estávamos vivendo. No processo de restauração, esteja preparada para percorrer e caminhar discretamente sobre ruínas, andar sobre escombros, observar e avaliar as perdas antes de dar acesso ao terreno e ao processo de reconstrução na sua vida. Neemias caminhou sobre os escombros em silêncio. A situação é difícil? As portas da cidade estão queimadas? Os muros foram destruídos? Não podemos expor a nossa destruição em rodas de conversa. De fato, necessitamos aprender a silenciar e ser discretas para preservar a nossa reconstrução. Vença as batalhas secretamente. O lugar secreto com Deus também é um lugar onde recebemos estratégias do céu para solucionar as circunstâncias terrenas. No secreto com o Senhor, somos conduzidas nas situações para as quais não vemos uma direção terrena. Conflitos conjugais ou relacionais são resolvidos e guerras são desarmadas quando andamos nas estratégias que recebemos no secreto com o Pai. Esther teve sabedoria de buscar na intimidade com Deus a estratégia para livrar o povo hebreu de um grande massacre. Quando seguimos as orientações do Senhor em silêncio, os céus se movem para contribuir conosco. Em 1 Samuel 17, encontramos o relato de outra construção ou de uma batalha vencida em segredo. Versículos 34 ao 37 de 1 Samuel, capítulo 17. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo e disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Podemos matar Golias sem antes vencer leões e ursos. Igualmente, não podemos matar feras e gigantes sem antes vencermos as batalhas secretas que travamos em nosso interior. Medos ocultos e lutas secretas precisam ser vencidas, e as batalhas que já vencemos devem nos lembrar que o mesmo Deus que nos fez vitoriosas ontem garante a vitória para nós hoje.
O mesmo Deus que nos livrou das batalhas internas é poderoso para nos garantir vitórias externas. É no lugar secreto que recebemos toda a força necessária para vencer os Golias que nos afrontam hoje. Davi soube reconhecer as armas que tinha nas mãos e, assim como ele, precisamos discernir as armas que temos para derrubar os gigantes que estão diante de nós. Em primeiro lugar, devemos saber quem somos em Deus e que Ele nos prepara para a batalha. Em segundo lugar, Ele nos dará autoridade para vencer em público e servir de ponte para a reconstrução de outras. Muitas de nós serão levantadas para levantar e atuar como construtoras de Deus na vida de outras mulheres. Mas para isso precisamos estar nesse lugar secreto com Deus, onde seremos construídas na intimidade com Ele. Construa no secreto e permita que as construções geradas nele falem por si mesmas. Deus sabe o que está fazendo quando nos lança no deserto. Existe uma enorme diferença entre tirar um pássaro de uma gaiola e tirar uma gaiola de um pássaro. A primeira se refere a uma missão de resgate, mas a segunda diz respeito a um processo de transformação. Esse processo ocorre no deserto. É lá que somos forjadas e recebemos a força que nasce da fraqueza. O primeiro lugar que Israel pisou depois de ser livre do Egito não foi Canaã, mas sim o deserto, um deserto longo e cheio de desafios. Deus não nos tira da gaiola e nos lança imediatamente no lugar que nos prometeu. Ele nos prepara por meio das dores e dos limites que somos capazes de vencer. Mais que abrir gaiolas, Deus arranca as gaiolas internas que carregamos, porque são elas as mais difíceis de extrair. A verdadeira liberdade flui de dentro para fora. Simplesmente se renda.